Olá, tudo bem? Quero dizer que antes de fazer esse vídeo, eu pensei muito. Trata-se de uma história real, tá? E eu devo dizer que está sendo difícil contar, mas ela mais ou menos explica se a dependência química é ou não hereditária, tá ok? Vamos aí. Bem, meu nome é José Galvão Roson, sou psicólogo. Trabalho com dependência, pessoas com dependências de álcool e outras drogas. Essa é a história de Zezinho. E venha comigo, vamos ver se eu vou conseguir falar direitinho o que é que aconteceu. Zezinho nasceu numa família de classe média alta. A mãe era uma pessoa muito boa, mas tinha problemas de saúde e não podia muito cuidar do Zezinho. O pai é muito trabalhador, pessoa honesta, porém com uma dependência muito forte em álcool, tá ok? O irmão depois veio também a ter esse mesmo problema. A irmã não teve esse problema, tá? Mas vamos aí, vamos ver o que aconteceu. Então, como eu falei, o Zezinho vivia nessa família. E não sei, tá? Daí uma coisa que era interessante, que toda vez que Zezinho podia chegar perto de algo, tipo ou bebida alcoólica ou remédio, ele tinha uma verdadeira fixação pelo remédio. Podia ser melhora infantil, não estou fazendo propaganda, tá? Qualquer tipo de remédio que ficasse perto dele, ele botava na boca e engolia. E bebida. Qualquer tipo de bebida que ficasse em cima da mesa, ia lá e pegava. Uma vez, com 2 anos e meio, ele tomou, escondido da mãe dele, 13 comprimidos que ela tomava, remédio para o coração, remédio forte. A mãe viu no final, quando ele já estava engolindo. Ela até tentou tirar da boca dele. Ele mastigou, até mordeu o dedo dela e engoliu os comprimidos. Zezinho foi levado às pressas. Antigamente era para um hospital. Farmácia. Levar para a farmácia. Não, levar para o médico. O médico mandou dar, não me lembro quanto é a quantidade que foi me falado. Era uma quantidade grande de bicarbonato de sódio. A ideia era fazer com que ele vomitasse, colocasse para fora os comprimidos. Foi feito um preparado muito forte. Zezinho bebeu aquilo como se estivesse bebendo água. Aquilo não provocou o vômito. Ele queria mais. O que aconteceu? O pai, no desespero, começou a vomitar. Ele olhou para a mãe e falou: Mãe, você quer que eu vomite? Aí ele colocou o dedo na boca e conseguiu vomitar. Ele vomitou vários comprimidos pela metade e um ou dois, alguma quantidade lá inteiro, os comprimidos inteiros. Ah, o médico falou que 3 ou 4 podia matar ele, mas ele tomou uma quantidade grande e não fez nada para ele. Zezinho continuou daquele mesmo jeito, onde ele via bebida,
Ele bebia, ele escondia, pegava a garrafa, bebia, até um dia, quando ele teve 8 anos, ele estava com 8 anos de idade, ele e um amigo dele brincando, inclusive era um jipe, eles brincando no jipe, tinha uma garrafa de uma cachaça, que na época até Itatiba, a cachaça chamava São Luís, de que era feito pelos Borelas aqui até, de Itatiba. Ele e o garotinho, que era o primo dele, eles beberam um litro inteiro. Nota, 8 anos de idade. E depois ainda beberam vinho. O menino, o Zezinho, entrou em coma alcoólico. Né? Foi levado às pressas para o hospital. E eu só sei que foi muito difícil também. Mas ele acordou, era umas 5 horas da manhã, com soro, o tio do lado, o pai. E eu só sei que ele escapou dessa também. Com 9 anos, ele pegou uma pessoa fumando maconha. Ele foi lá, conseguiu convencer a pessoa a dar maconha para ele, com 9 anos de idade. E ele começou a usar drogas com 9 anos. Então ele. Ah, e tem mais, ele já fumava desde os 7. Tá? O caso dele era muito sério. Muito sério. Ele, ele chegava bêbado, pra você entender, no jardim de infância. Ele era retirado da escola, né, não adiantava chamar os pais, porque o pai trabalhando, a mãe doente, então seguravam ele até ele acalmar, até baixar um pouquinho. E várias vezes ele ia para a escola, para o jardim de infância, bêbado, embriagado. Então ele já fumava, ele já bebia, depois fumava, ele usava maconha com 9 anos, e aí ele continuou. A vida dele é assim. Praticamente ele não teve infância. Com 15 anos ele conheceu a cocaína, no qual ele tomou na veia pela primeira vez. Né? Então ele bebia, usava drogas pesadas, tipo Perventin da época. Ele tomava algumas horas depois ele conheceu o ácido, né? A heroína, derivados e foi usando, 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 usando. Então, é um caso muito sério que eu quero que vocês entendam, que eu estou contando esse caso, porque assim, o histórico da mãe. A mãe tomava muito comprimido, muitos remédios. Os irmãos dela tinham problema com álcool. O do pai, os irmãos do pai dele e o pai dele tinham problemas com álcool. A mãe não tinha problemas com álcool, com bebida alcoólica. Aliás, nem tinha condição de beber. Podia até ter a predisposição, mas dado a doença que ela tinha cardíaca, ela não podia beber. O, muitas vezes a gente falam, né? Puxa, mas na família da pessoa que é alcoólatra, é dependente química, não tem ninguém que já teve histórico com alcoolismo, com dependência química. Só que por causa dado a religião ou problemas de físicos, né? Algum problema, uma doença, a pessoa não beba. Ou mesmo por educação, por conhecer, tá? Optar em não beber. E aí a doença ela não se instala. Então, mas o que acontece? O vô dele poderia ter tido problema com álcool, a mãe, antigamente, sabe, os avós, os tios, alguém ali tinha problema na mãe, no pai, aí tá. Uma outra coisa que eu estava estudando é que foi comprovado que uma boa parte dos dependentes químicos tem alguma deficiência, algum problema
na captação da dopamina, entendeu? Alguma, algum problema lá, ah, né, nos receptores, não sei o que que é. Eu estou estudando isso, né, fazendo pós e tal, e uma hora eu vou falar um pouco mais cientificamente sobre isso aí, tá? Por enquanto é uma história, então eu não quero me pegar muito a isso. Então, quer dizer, a família já tinha um histórico, tá? A mãe, a família da mãe, a família do pai e o Zezinho. Devo dizer que o Zezinho, então ele conheceu essas drogas, mas quando ele tinha mais ou menos uns 25, 26 anos, eu acho, 27 anos, ele conheceu uma moça, e a moça ajudou ele, ele parou de beber, depois com o tempo ele parou de usar drogas. Hoje ele tá limpo, sem uso, ele faz muito tempo que ele não usa, tá? Então ele conseguiu viver. Devo dizer que os amigos deles ou morreram ou estão internados em caso sério, com esquizofrenia, tá? Porque ele vivia no meio dessas pessoas que faziam uso forte. Então as pessoas ou morreram ou estão internadas, uma ou outra conseguiram sobreviver. Pouquíssimas, tá? Que é um caso muito sério isso, né? Tem gente que não entende o grau de seriedade. Por isso que esses vídeos que eu coloco assim, sabe? Eu acho que quando a pessoa, eu acredito que quando as pessoas sabem que tem problema, elas têm que ter a responsabilidade em querer parar. Sabe por quê? Porque é uma doença. Então isso aí vem hereditário e tal, ou algum problema, tal. Para de beber, para de usar droga, porque a pessoa está doente e ela tem responsabilidade em parar de beber, em parar de usar drogas, né? Então, é isso. É uma análise que eu estou fazendo. Essa história é verídica, é real, tá? Até uma vez, numa palestra que o Zezinho, é um nome fictício, tá? Estava fazendo, ah, sobre dependência química, ele chegou e falou: Mãe, não é verdade que aconteceu isso? Com 2 anos e meio, depois com 8 anos. A mãe olhou para ele, assim, durante a palestra, porque ela estava no banco da frente. Ela falou assim: Eu não quero nem lembrar disso. A dor que eu sentia naquele momento. Então, eu acredito na responsabilidade no parar de usar. Então, eu gostaria de convidar você que tem problema com dependência química, com alcoolismo, né? Procure ajuda. Se quiser, pode comentar alguma coisa, a gente conversa, não tem, eu vou estar aberto para você. Tenha certeza que eu vou estar aberto para você, tá ok? Eu tenho meu consultório, que eu posso atender você. Vamos aí, vamos junto, tá ok? Grande abraço, até mais. Tchau.